Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Para quem está assistindo no reprise, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma excelente madrugada. Bom, hoje teremos uma live muito especial com um professor, foi meu professor, Pablito, Pablo Stouze, um dos maiores civilistas que eu conheço, uma pessoa com uma simpatia extrema e assim, tem tantas características e tantos elogios que eu posso fazer ao Pablo que não caberiam aqui nessa live. Eu estou muito feliz, muito orgulhoso de estar fazendo essa live aqui com o Pablo. Vocês estão me escutando, pessoal? Vocês estão aqui comigo? Estão conseguindo me escutar? De boa, me dê um joinha. Galera tá aí. Que bom, que bom. Galera tá entrando. Vou esperar Pablo entrar também na live. Que bom, que bom. Fiquei meio tenso porque o meu 4G, que eu faço sempre a live pelo 4G, não estava funcionando. E aí eu botei no Wi-Fi de casa. E o Wi-Fi de casa, por mais que seja um Wi-Fi que tecnicamente eu contratei e dizem que é um Wi-Fi bom, ele dá uma sucateada de vez em quando, não é? Não me escuta? Tá todo mundo me escutando? O Santos colocou aqui, eu não te escuto. Me dê um alô se vocês estão me escutando bem, galera. Fala assim, escutando de boa, escutando bem. Vamos lá. Esperando o Pablo aí entrar para solicitar a participação. É, o Código Civil comentado, esse é... Opa! Perdão, gente, derrubei aqui a live. É sim, é meu Código Civil comentado. Ô, Pablo, o Pablo já tá aqui, tranquilo. Eu vou te convidar, amigo. Pronto. Já te convidei, amigo. Tá conectando. Pronto, conseguiu, né? É sempre tenso esse início para tentar entrar aqui, meus amigos. Um abraço a vocês todos aí, viu? Pablo, eu estava falando nisso que eu fui seu aluno na época do LFG. Eu tenho uma alegria enorme de estar aqui com você, juntos pela primeira vez. A gente já esteve juntos em congresso, mas pela primeira vez na rede social. Eu estou muito feliz, realmente. Eu me lembro na época que, em 2002, eu estava estudando para delegado de polícia lá no LFG e tinha algumas aulas de vez em quando com você na parte da tarde aqui no Rio de Janeiro. Era muito bom, realmente. Oi, E, Pablo... hoje a gente vai conversar de um tema muito interessante, que a gente ficou quebrando a cabeça, porque todos nós civilistas, estamos fazendo lives durante a semana, explicando o que pode, o que não pode, quais são os direitos de cada pessoa, nosso grande público aqui de advogados e concurseiros. Mas um tema, ontem a gente decidiu um tema que nos chamou a atenção, na verdade chamou a sua atenção através de uma entrevista que você estava dando, e uma pessoa, um ouvinte, perguntou o que fazer diante desse caso, que é o uso da teoria do adimplemento substancial ou substancial performance. Pablito, eu gostaria que você explicasse aqui para todas as pessoas que estão nos escutando o que é a teoria do adimplemento substancial. Pois é, meu amigo, um prazer imenso estar ao seu lado aqui, grande Cristiano. Uma alegria gigantesca, né? E como o Cristiano colocou bem, nós quebramos a cabeça porque a ideia nossa era fazer um recorte de um tema dentro da questão da pandemia que tivesse utilidade para vocês, uma utilidade prática, né? Para os vários advogados que estão escutando agora, os concursandos. E aí, ficamos quebrando a cabeça e eu me lembrei que na sexta-feira eu dei uma entrevista para uma rádio, a Rádio Metrópole aqui de Salvador, e um ouvinte, ele fez uma pergunta mais ou menos assim para mim. Ô, doutor Pablo, eu sou devedor, tá? Eu celebrei um contrato, eu assumi uma determinada obrigação e, em razão da pandemia, eu cumpri a obrigação, mas eu não cumpri a obrigação de forma perfeita. Ele não colocou nessas palavras, mas a ideia foi mais ou menos essa, né? E aí me deu um estalo na hora. Eu disse, poxa, seria muito interessante abordar com o Cristiano a teoria do adimplemento substancial nesse contexto que está aí agora. Veja, como eu tenho uma característica...
Oi, irmão. Pablo, só um instante. Eu vou desativar os comentários, porque nossa live já passou de 400 pessoas aqui. E aí a live começa a dar uma travada. E aí eu falo pro pessoal, eu libero no momento aqui para eles fazerem algumas perguntas, tá bom? Eu vou desativar enquanto você tá falando. Pronto, vai lá. Bem, Pode falar, como eu sempre digo que eu tenho uma neurose de clareza, né? Você foi meu aluno, me deu essa honra de ser meu aluno. A gente sempre tem de pontuar. Eu falei a você, a gente vai começar a falar da teoria, mas primeiro relembrando o que é a teoria do adimplemento substancial. Veja só, e o que eu vou dizer, o professor Cristiano conhece muito bem, ele trabalha nas obras dele, enfim. Alguns autores atribuem o histórico precedente da teoria do adimplemento a um caso ocorrido em 1795, que eu acho interessantíssimo o que aconteceu. Final do século XVIII, tá? Um cidadão chamado Powell havia contratado um marinheiro chamado Cutter, ou Cutter, para levar uma carga ou mercadoria da Jamaica até a Inglaterra, tá? Aí o tal do marinheiro, coitado, pegou a equipe dele, foi até o porto da Jamaica, colocou a mercadoria no barco e foram singrando os mares lá para a Inglaterra. Ok. Vou pagar a obrigação cumprida. A sua obrigação é trazer a mercadoria aqui na Inglaterra. Ok. Quando o navio parte da Jamaica, ele está próximo do Reino Unido. O tal do Cutter que foi contratado, coitado, ele morre no navio. Eu não sei do que ele morreu. Na época, se morria muito de escorbuto, né? Falta de vitamina C. Ele morreu. E aí, o ajudante dele, o imediato dele, pegou o navio e levou até a Inglaterra. Ok, tá certo, tudo bem. O coitado que assumiu a obrigação morreu. Isso alguns atribuem a esse precedente, quero frisar. A viúva do marinheiro que morreu, a viúva de Cutter, que havia sido contratado para levar a carga, foi até o Powell e disse assim: olha, senhor Powell, eu sei que o meu marido não cumpriu a obrigação de forma perfeita, que era trazer a mercadoria aqui e entregar em suas mãos. Mas ele quase cumpriu, porque ele trouxe a mercadoria até a proximidade do porto de Liverpool, da Inglaterra, e morreu. Então não seria justo o senhor não me pagar nada, não seria justo, em outras palavras, o senhor considerar resolvida a obrigação, quando o devedor, embora não haja cumprido a obrigação de forma perfeita, aproximou-se substancialmente do resultado esperado. Traduzindo, a teoria do adimplemento substancial, que em inglês é conhecida como substantial performance, é uma teoria que traz uma ideia muito simples. Não se deve considerar resolvida a obrigação quando a atividade do devedor, embora não haja sido perfeita, tenha se aproximado do resultado final. Traduzindo, você aplica a teoria do adimplemento substancial para considerar que a obrigação não deve ser resolvida em caso de haver um descumprimento ínfimo, um descumprimento pequeno. Então, um exemplo simples para a gente pegar a ideia. E esse exemplo, Cristiano, me lembra uma história que eu não tenho como contar agora, mas eu namorava com minha esposa na época. E aqui em Salvador, sabe que o clima aqui em Salvador não é frio, né? Uhum. Você conhece bem Salvador. Eu namorava com ela e eu quis fazer um agrado, assim, uma coisa especial. Eu reservei um restaurante bacana que existia aqui em Salvador, não sei se você conheceu, chama Trapiche Adelaide, uma maravilha, na frente do mar, etc. E eu me lembro que eu botei um blazer para pegá-la em casa. Um calor horrendo, eu botei um blazer. E eu havia terminado de comprar um carro, tá? Eu havia terminado. Essa história eu posso contar em outra oportunidade, porque eu conto ela quando eu falo da súmula 132 do STJ. Mas veja só, eu estava com medo do carro novo, né? Enfim, imagine o seguinte, eu fiz o seguro do carro. Eu dividi o prêmio do seguro, sendo bem prático o meu exemplo, para você que é advogado. Prêmio, todos sabem, não é o que a seguradora paga ao segurado pelo sinistro. Tá? Até porque ficaria estranho você pagar um prêmio para quem se acidentou. O prêmio é o que o segurado paga à seguradora. Tudo bem. Eu dividi o prêmio em 5 prestações. Paguei a primeira, paguei a segunda, paguei a terceira e paguei a quarta. Na última prestação, última, no dia do vencimento eu não paguei. E aí, a partir de agora, isso não aconteceu não, viu? É só hipótese. Isso não aconteceu não, graças a Deus.
No dia seguinte, a última prestação do meu seguro já vencida. Eu disse assim, ó, quer saber? Eu vou pegar minha namorada, eu tenho um compromisso com ela, não vou roubar meu carro, não. Roubaram o carro no dia seguinte ao vencimento da minha última parcela. Isso aqui não aconteceu não, viu, gente? É uma hipótese, tá? Muito bem. A seguradora, à luz do Código Civil, disse assim, eu não vou lhe pagar a indenização, porque você segurado estava em mora. Em tese, eu poderia invocar contra a seguradora a teoria do adimplemento substancial, que sustenta que a obrigação não deve se considerar resolvida quando a atividade do devedor, embora não haja sido perfeita, tenha se aproximado do resultado final. Traduzindo, de 5 prestações eu paguei 4, o descumprimento foi ínfimo. Eu poderia, em tese, invocar a teoria do adimplemento substancial para exigir o pagamento da indenização, descontado, claro, que eu estou devendo à seguradora. Embora houvesse até uma outra defesa, porque o cancelamento de uma apólice não se dá automaticamente, nós sabemos disso. Mas o fato é que essa teoria é uma teoria interessantíssima e que tem aplicação em vários campos do direito civil. Você não acha, meu amigo? Eu acho. Eu quero até chamar a atenção aqui das pessoas que estão em casa do enunciado 361 da 4ª jornada do Conselho de Justiça Federal, que diz... Artigo 421, que fala sobre a função social do contrato. Artigo 422, que fala sobre a boa-fé objetiva. E o artigo 475, que está no tópico da cláusula resolutiva, dentro do capítulo da extinção dos contratos. Ele diz, o adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do artigo 475. Perfeito. Foi o que o Pablo disse, porque quando há o inadimplemento, o credor ele pode buscar a resolução do contrato. Mas quando há um inadimplemento ínfimo, pequeno, a busca da resolução do contrato ela não cumpre com a função social e muito menos com a boa-fé objetiva. Em tempo de Covid-19, em tempo de coronavírus, como a gente for chamar, nós estamos diante de uma situação muito boa para advogados, que na defesa de clientes, por exemplo, houve uma redução salarial, houve a perda do emprego, houve uma situação qualquer, um fato superveniente que estamos passando agora, e esse devedor, ele cumpriu substancialmente a obrigação e uma instituição financeira, por exemplo, ele quer o carro de volta, que ali estava sendo objeto do financiamento, ou se a construtora ou a instituição financeira que tem um financiamento imobiliário aí quer o imóvel novamente, só que esse devedor cumpriu substancialmente. Uma dúvida que eu recebo em sala de aula, Pablo, e eu acredito que você também deve receber, é sobre o quanto a pessoa deve ter pago para ser alegada a tese da teoria do adimplemento substancial. Para aqueles que fazem concurso público, isso é uma questão muito comum de quem faz provas para a magistratura e para a defensoria pública, por exemplo, né? E para quem advoga, isso é um fato comum, justamente para quem trabalha com cobranças, execução, uma série de situações em escritórios de advocacia. Veja a importância dessa live para você que é advogado e para você que é concursando. Eu me lembro que uma vez, dando uma aula, uma advogada disse, doutor, se eu conhecesse a teoria sobre a qual o senhor acabou de falar, eu teria salvado um processo de um cliente meu. Veja só. Então imagine como o Cristiano colocou bem, que na verdade foi o mote da nossa live, em tempos de pandemia do coronavírus, veja como essa teoria, para quem chegou agora, a teoria do adimplemento substancial sustenta que não se deve considerar resolvida uma obrigação quando, embora o cumprimento do devedor não haja sido perfeito, o inadimplemento dele for ínfimo. Então, veja a importância disso num caso concreto, antes de responder a sua pergunta. Eu vou dar um exemplo. STJ, recurso especial 10.51.270, no caso de leasing. Um contrato de leasing, 36 parcelas, o devedor pagou 31 parcelas. 31. O credor disse assim, olha, eu quero te volto bem. Você não cumpriu as 5 últimas parcelas. O STJ, corretamente, à luz da boa-fé, aplica a teoria do adimplemento substancial dizendo não. Não. O devedor do leasing vai continuar com o bem objeto do leasing, porque o descumprimento dele foi ínfimo. Ele já havia pago o valor residual garantido, já havia pago 31 de 36 parcelas, e não seria justo ele perder o bem.
Ele é inadimplente? É, tecnicamente. Mas o descumprimento é ínfimo. Então, à luz da teoria do adimplemento substancial, a obrigação não é resolvida. O credor buscará outros meios de cobrança. Agora, vejam só o que eu vou dizer a vocês. Essa teoria não significa um salvo-conduto para eu agora não pagar 100% do meu débito. Não é isso. Não, aliás, é a tese do caloteiro, né? Porque muita gente quer falar, vou deixar negativo. de pagar, pronto. Não. O STJ, inclusive, tem sido duro com isso. Vou dar um exemplo. Inclusive, Cristiano, algo que, quando eu li pela primeira vez, me chocou um pouco. O STJ, eu vou ser bem objetivo aqui, tá? Eu até peço permissão, Cristiano, meu amigo, para compartilhar com os advogados e alunos que atualmente eu participo, eu coordeno uma pós-graduação, tá? Um curso de pós, que é um dos projetos mais interessantes do qual eu participei. E na pós que eu coordeno, existe uma aula em que a gente aborda exatamente o recorte do adimplemento. Onde é a pós, Pablo? É a pós para falar para a galera. Após, veja só, eu não sou dono dela, tá? Eu sou professor apenas dela. Mas é uma pós que tem um recorte, Cris, interessante. Porque ela é uma pós, eu já vi vários alunos dizendo assim, advogados inclusive, professor, eu apliquei na prática o que foi dito na pós. Eu coloquei o link na minha bio e quem quiser informação sobre o conteúdo dela pode mandar um e-mail para mim, pablistose@gmail.com, tá? E um dos pontos que eu coloco em aula, tá? É pablistose@gmail.com. É o seguinte, essa teoria, porque é o que eu digo sempre, meu amigo Cristiano, a gente tem que aprender um curso e aplicar na prática. É o que a gente faz nessa pós, tá? Tá na bio e pode mandar um e-mail para mim. Se você não aplica, não adianta. Vou ser bem prático aqui. Todos estão sentados, né? O STJ não tem aceitado a aplicação da teoria do adimplemento substancial para alienação fiduciária. Um dos contratos em que você mais aplicaria, e aqui não é nenhuma crítica minha, é uma ponderação, tá? Um dos contratos em que você mais... Eu tenho certeza que muitos advogados que estão me escutando agora, falando assim, professor, essa teoria eu vou aplicar no financiamento do veículo do meu cliente, via alienação fiduciária. Você pode consultar julgados do STJ. Eu anotei aqui o RESP 162-2555, tem outros. O STJ não aceita a aplicação do adimplemento substancial para alienação fiduciária. Com todo respeito, academicamente, eu nunca entendi, eu nunca aceitei muito isso à luz da função social. Nem eu. Porque, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Você financiou o seu carro, Cristiano. Você financiou o seu carro. 40 parcelas. Você pagou 25. Atrasou 3. Tá? Veja, 40, 25 atrasou 3. Você não poderia aplicar a teoria do adimplemento. Porque, respondendo a sua pergunta, usando um juízo de probabilidade de bom senso, porque não tem uma tabela na lei estabelecendo qual é o percentual, de 25 para 40 são 15. Agora, se você deixa de cumprir menos de 5%, na minha opinião acadêmica, você tem espaço para aplicação da teoria do adimplemento substancial. Então, imagine, você dividiu o pagamento do financiamento do seu carro, 40 parcelas, você pagou 37, faltaram 3. Você não pagou as 3 porque você quebrou mesmo. A pandemia, perdeu o emprego, mas você vai se recuperar com fé em Deus, tenho certeza disso. O banco ingressa com a busca e apreensão para tomar o seu carro. Você, então, aplica a teoria do adimplemento substancial, dizendo, olha, eu não vou devolver o carro, porque, embora eu não haja cumprido de forma perfeita, eu adimpli substancialmente e o meu descumprimento foi ínfimo. Os senhores vão ter de cobrar por outras vias. O STJ não está aceitando a aplicação da teoria do adimplemento substancial para alienação fiduciária. Eu, academicamente, respeitosamente, não concordo com essa linha de raciocínio. Eu também não consigo concordar. Não tem nenhum sentido. Para mim,
quebra, é fratura real da boa-fé objetiva e da função social. O Perfeito. dever de cooperação, por exemplo, até a gente poderia falar dos deveres anexos à boa-fé objetiva e, consequentemente, a violação positiva do contrato. Que está lá no enunciado de número 24 da primeira jornada. Perfeito. Porque se o credor não coopera com o devedor, ainda mais numa época, por exemplo, como essa de pandemia, ele está descumprindo a boa-fé frente ao credor. E o STJ, nesse momento, também com muito respeito aqui, destacar uma situação dessa é valorizar o lado mais forte da relação, né? A gente está falando aí de uma relação que pode haver o desequilíbrio, uma vulnerabilidade, um consumidor de um lado, por exemplo, né? E aí haver essa vulnerabilidade que pode ser de diversas formas, como o STJ mesmo coloca, técnica, jurídica, informacional, real ou fática. Nesse caso, seria uma vulnerabilidade real ou mesmo fática, um desequilíbrio financeiro, ou, nesse caso concreto. Mas eu vejo como descumprimento dos deveres anexos da boa-fé objetiva. Eu gosto de macetar na aula, eu falo PIC, né? Proteção, informação e cooperação. Precisamente o dever de cooperar no caso concreto, violando o artigo 422. E aí a gente poderia trazer para quem é de concurso público, isso foi indagação já do Ministério Público do Rio de Janeiro, o que seria violação positiva do contrato, que é uma nova forma, como a doutrina civilista destaca como uma nova forma de inadimplemento contratual, inadimplemento obrigacional no caso concreto. Pablo, eu estou falando aqui contigo e eu já pensei, eu espero que a gente possa fazer outras lives, mas aí eu já pensei em outra figura que a doutrina coloca como uma das figuras parcelares da boa-fé objetiva, que seria o Duty to Mitigate the Loss, ou Duty to Mitigate the Loss, que é o enunciado 169 da terceira jornada, que nesse caso agora da pandemia, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, o credor ele tem que mitigar o próprio prejuízo dele. Mas se ele não entra com uma ação competente durante esse período, porque ele está dando um certo mole para a parte devedora, poderia o devedor depois tomar alegar que o credor não tomou as medidas corretas? Deixa eu dar um aviso. Isso aí é um momento para outra live, mas me veio isso na cabeça, né? Deixa eu lhe dizer duas coisas. Atenção aqui, olha só. Primeiro, a posição do STJ em relação à impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial pela alienação fiduciária são decisões anteriores à pandemia. Vamos aguardar se o STJ muda a linha de pensamento. Eu sinto que o STJ é um pouco rigoroso com a alienação fiduciária, não é uma crítica, é um comentário acadêmico respeitoso. Por exemplo, depois da lei, atenção você que advoga na parte de financiamento, atenção você que faz concurso envolvendo obrigações. Antigamente, quando você financiava o seu carro, e você que já havia pago 40% do preço financiado na alienação fiduciária, se você, por exemplo, de 40 parcelas pagasse 25 ou 30, atrasasse 3, o banco ingressava com a busca e apreensão por conta das 3 que você atrasou, você poderia, à luz da súmula 284 do STJ, purgar a mora e manter o seu carrinho. O STJ atualmente diz não. Depois da lei 10.931, se você não paga a parcela do financiamento do seu carro, o banco pode ingressar com a busca e apreensão e cobrar o débito inteiro, inclusive das prestações que não venceram ainda. Porque existe uma linha de entendimento que depois da lei 10.931, aquela purga da mora da súmula 284 caiu. Então eu sinto que há uma posição, é uma observação objetiva minha, respeitosa, mais dura do STJ em relação à alienação fiduciária. Em relação ao leasing, não. Eu até entendo que deve haver um cuidado na aplicação da teoria. Mas eu, academicamente, entendo que a teoria do adimplemento deveria sim se aplicar ao contrato de alienação fiduciária. E acrescento mais. O STJ também, e aqui eu concordo, tá? Da mesma forma que eu discordo respeitosamente, eu concordo respeitosamente, o STJ não aceita a aplicação da teoria do adimplemento para, atenção agora, atenção para concurso, para quem descumpre a obrigação alimentar. Você que está devendo pensão alimentícia para o seu filho, para sua ex-esposa ou ex-marido, está devendo 50 mil, você pagou 47, 45. Você não pode aplicar a teoria do adimplemento pelos 5 mil restantes, né? Tem que pagar tudo. Tem que pagar tudo, segundo o STJ. É claro que em tempos de pandemia, talvez a interpretação mude, mas não tem havido também aplicação. Agora, eu confesso
meu amigo Cris, que você falou do duty to mitigate the loss, passou pela minha cabeça falar do duty. Só que o duty tem que ser outra live, meu amigo. Não, com Porque é toda outro mundo. certeza. São Com várias toda figuras certeza. interessantes. Você quer ver uma coisa? Que eu convido. É esse tipo de tema que a gente recorta na pós. Eu costumo dizer até que a pós-graduação não é um preparatório para concurso, deixar claro isso. Mas os temas que são pensados lá são de concursos avançados. Você quer ver outro tema interessante agora que me ocorreu? Para outra live? A teoria do inadimplemento eficiente. Essa teoria é interessantíssima. A teoria do inadimplemento eficiente. É uma teoria, inclusive, nos Estados Unidos, quem escreveu sobre ela foi Posner, etc., autores. Ela sustenta o seguinte: em alguns tipos de relações obrigacionais, em alguns contratos, muitas vezes, para uma das partes, é melhor não cumprir a obrigação intencionalmente e pagar a multa prevista no contrato do que cumprir a obrigação. Então, já aconteceu de grandes empresas optarem por descumprir uma obrigação, pagando a multa, a cláusula penal, tá? Prevista no contrato. Porque o benefício que eles vão ter em descumprir o contrato é maior do que o prejuízo pelo pagamento da multa. Isso é estudado à luz da chamada teoria do inadimplemento eficiente, que merece outra live. Não posso falar nisso agora. Pablo, olha, pessoal, eu vou liberar aqui os comentários. E o Pablo, ele mencionou um recurso, tá, gente, durante a live, que eu fiz a anotação aqui, que é o recurso especial 1051-270. Para você que está em casa, você que está, de repente, não sei onde você está, acredito que você esteja em casa, né? Não posso falar de forma diferente hoje, mas esse recurso especial é um recurso especial depois para você estudar. E Pablito fez aí um convite para pós dele. Pablo, eu também gostaria de fazer um convite. Nessa época do coronavírus, eu estou atualizando, né, os meus cursos de prática no direito imobiliário e prática no direito do consumidor, lá na minha plataforma, que é o seufuturo.com. Maravilha. Por quê, Pablo? A gente está vivendo, passou por um PL 1179, que destacou diversos pontos interessantes sobre relações condominiais, ação de despejo. A gente está com alguns condomínios que estão proibindo a entrada de pessoas, vedação, obstando a locação por temporada por um Booking, Airbnb, etc. A gente está vivendo várias situações de pacotes turísticos, pacotes de viagem, né, empresas aéreas, situações de planos de saúde, seguro-saúde. Todas as situações, Pablo, eu até quero te fazer uma pergunta posteriormente a isso, que vão bater na porta do judiciário. A gente sabe que a gente também está numa fase de autocomposição. Não é? É muito melhor você buscar autocomposição do que Com bater certeza. na porta Com do judiciário. certeza, eu tenho dito isso. Perfeito. É a questão do bom senso. A gente não tem uma norma específica no Código Civil preparada para a pandemia. Isso é um fato que está acontecendo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando todos os meus cursos, eu vou avisar aqui e vou deixar na live com um investimento promocional até meia-noite de hoje, tá? Para todos que estão aqui na live. Por exemplo, meu curso de prática no direito imobiliário, eu baixei de 997 por 297. É um curso de 60 horas de prática, modelos, prática, e buscando o que você falou. Pablo, eu acho que a gente tem um perfil parecido com o professor e digo, aprendi muito isso contigo em sala de aula, lhe vendo, espelhando, né, lhe tendo como exemplo como professor, porque a gente busca diretamente aquele assunto, como ele pode ser perguntado numa prova, ou como pode acontecer isso no mundo da advocacia. Exato. Há 20 anos eu vivo da advocacia, passei por um concurso, passei todo o meu período de mestrado, doutorado, concurso, tudo nessa vida acadêmica e também profissional, mas há 20 anos eu vivo da advocacia. Então, eu fico pensando, como isso pode vir no dia a dia do advogado? Ou, se eu estou numa turma de concurso público, como isso pode cair numa prova de concurso público? Eu penso dessa forma. Pablito, deixa eu liberar os comentários aqui, a gente já está chegando ao final da nossa live. Por isso que a live de hoje, o tema foi tão prático, né? Um tema prático hoje, para você que advoga. Ou seja, você aprendeu o que é a teoria do adimplemento substancial, é algo prático, pode salvar um processo seu. Com toda certeza. E as perguntas já estão começando a chegar aí, Pablo. A gente hoje já teve pico aqui de 900 pessoas, 800 e poucas pessoas ao vivo com a gente. Eu acredito que essa live venha a bater aí facilmente, né? Umas 6, 7 mil pessoas depois no reprise
vendo, olha, muitas perguntas, o pessoal elogiando, que live, que aula maravilhosa. Essa teoria... Ah, o Pablo, a pergunta, a teoria se aplica na taxa condominial? A teoria do adimplemento substancial? Eu entendo que não, não sei É a sua difícil opinião. aí, é difícil, é difícil. E eu volto a dizer o seguinte, lembrem-se de que a teoria ela tem que ser aplicada com muita cautela. Ela é uma teoria excepcional, tá? Ou seja, você tem de ter cuidado na aplicação dela. O STJ tem tido muito cuidado. Vou dar um exemplo, fazer um paralelo aqui. Paternidade afetiva. O STJ aceita? Ok, aceita. Inicialmente não aceitava, veio a decisão da ministra Nancy em 2012, mudou o entendimento. Hoje o STJ é assim, ó, eu aceito a ideia da responsabilidade, melhor dito, por abandono afetivo, tá? Por abandono afetivo, retificando. 2012 veio a ministra Nancy, só que hoje o STJ, quando aplica a teoria da responsabilidade por abandono afetivo, friso mais uma vez, ele é bem rigoroso. Então, a teoria do adimplemento substancial tem que ser aplicada com cuidado. Eu queria me aproveitar para me despedir. Meu amigo sabe que eu tenho outro compromisso agora. Eu queria fazer um agradecimento muito grande aos amigos que estiveram aqui na live. Foi um prazer imenso estar ao lado dessa pessoa, desse grande professor, que é o professor Cristiano, que tem um trabalho fantástico em seus cursos online, na sala de aula. Foi um prazer imenso, meu amigo. Eu espero, em outra oportunidade, estarmos juntos aqui, ajudando as pessoas, compartilhando informações. Obrigado, meu amigo. Eu vou continuar aqui na live avisando para a galera. Tem muitas perguntas aí. Duarte Júnior perguntou sobre aluguéis durante esse período. Eu vou até falar com vocês do PL 1179 que foi aprovado, flexibilizando contratos durante essa pandemia. Deixa Pablo, eu dar um aviso, muito viu, obrigado. amigo? Fale aí. O amigo perguntou ali, após, olha que interessante, ela vai de parte geral até sucessões. Então você tem toda uma parte de contratos nela. E veja só. Por que eu acho importante, na minha opinião, após ela ir partir de parte geral e as sucessões? Porque não adianta você querer entender, por exemplo, bem contratos, se você não conhece a parte geral. Então, na verdade, quem quiser o conteúdo programático, eu mando por e-mail. Meu e-mail é pablostoso@gmail.com. Eu levo o pensamento a Deus, meu amigo, para que essa fase passe, para que os seres humanos melhorem. Porque, pare para pensar, Cristiano, há quantos anos muitas famílias não se reuniam, pais que não almoçavam com filhos, e foi preciso um inimigo invisível para unir a humanidade inteira, meu amigo. Você viu, Pablo? Saiu no jornal O Globo que alguns pais que estavam separados voltaram a conviver juntos para ficar juntos com o filho. Então, e também essa é uma possibilidade de de repente, uma união novamente desse casal e etc. É isso aí. Né? É isso aí, meu amigo. Gratidão. Vamos um marcar abraço outra grande, live, meu irmão. com toda certeza. Beijo. Vou ficar Fiquem aqui, com Deus. galera. Um beijo grande. Um abraço, meu amigo. Muito bom estar aqui com o Pablo, né, gente? Olha, o recurso especial que o Pablo disse foi o recurso especial 10.51.270. Deixa eu bater um papo rapidamente aqui com vocês, tá bom? O Duarte perguntou sobre a questão dos aluguéis. Eu vou comentar agora rapidamente sobre isso. Vamos lembrar que essa semana o Senado aprovou o projeto que flexibiliza contratos durante a pandemia do coronavírus. E o texto final, tá, do projeto de lei 1179, ele ficou assim, alguns pontos que são importantes. As liminares para as ações de despejo de imóveis prediais ficam suspensos até 30 de outubro, a não ser que o locador retome o local para uso próprio ou de seus familiares. Tudo bem? Bom, outra regra importante, tá? Os síndicos e responsáveis pela gestão de condomínio ficam autorizados a criar restrições temporárias para acesso a áreas comuns e a realização de obra, e as assembleias podem ser realizadas de forma remota por plataformas tipo via Zoom ou outro tipo de plataforma. Isso deu munição para os síndicos tomarem algumas medidas, já estavam tomando, que eu entendo que poderiam até ser levadas para a Assembleia posteriormente, porque a gente sabe muito bem que o síndico pode responder civilmente, penalmente, administrativamente, mas nessa época de pandemia, dessa situação toda extraordinária que a gente está vivendo, os síndicos eles estavam tomando medidas, ok, diante de certas situações, de, por exemplo, fechamento de academias, brinquedoteca, área comum do prédio, e aqui a aprovação do PL 179, que teve essa flexibilização dos contratos,
trouxe esse ponto para os síndicos, tá? Outro ponto interessante é a questão das compras delivery, que menciona lá o artigo 49 do CDC. Pois o artigo 49 do CDC ele fala do direito de arrependimento, que é um direito potestativo do consumidor, gente. O consumidor, ele comprou o produto via internet, telefone, catálogo, por exemplo, e a lei lhe dá um prazo de 7 dias, ok? 7 dias para o exercício do arrependimento, ok? 7 dias. E aí vem o caso aqui, volta a dizer, olha, qual é o tema? Senado aprova projeto que flexibiliza contratos durante a pandemia do coronavírus, ok? Bom, e aí o que aqui é dito sobre o tema? Olha, no caso de compras em delivery, eu estou lendo aqui a questão da publicação do texto final, tá? No caso de compras em delivery, apenas de produtos perecíveis e de consumo imediato e medicamentos, fica suspenso o artigo 49. Então, esse direito de arrependimento, ok? Esse direito de arrependimento, ele passa a não ser aplicado somente diante de produtos perecíveis ou de consumo imediato e medicamentos, ok, gente? E medicamentos. E a entrada da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, foi adiada para janeiro de 2021. Bom, com relação ao tópico de locação, gente, locação residencial. Sobre o tema de locação residencial, foi o que eu falei com o Pablo aqui anteriormente. Cabe aqui o bom senso. É uma obrigação continuada? Sim ou não? Sim, é uma obrigação continuada. Não se pode suspender o pagamento. É o momento do locatário entrar em contato com o locador para chegar aí numa função social, para buscar um equilíbrio contratual. E é dever desse locatário, na minha opinião, comprovar frente ao locador que ele está passando por uma situação difícil financeira. Ele teve uma redução da carga salarial, ele perdeu o emprego, não consegue pagar, ele tem que apresentar isso frente ao locador. E não é do nada deixar de cumprir com a sua obrigação. Com relação à locação comercial, vejamos, há situações, e aí tem que ser analisado caso a caso, ok? Caso a caso, pessoal. Como assim, Cristiano? Vamos imaginar que a pessoa tenha uma loja dentro do shopping. E nós sabemos que por atos governamentais, por exemplo, tá, os shoppings estão fechados. Como é que esse locatário ele vai conseguir cumprir com a sua obrigação? Ele não consegue. Ele não consegue. Então, durante um acordo com as associações, etc., durante esse período do Covid, do coronavírus, há uma carência para as lojas de shopping center. Só trabalhando aquelas lojas de serviços essenciais, como alimentação, clínicas, por exemplo, né? Em alguns shoppings tem hospital, por exemplo. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, o Barra Shopping ele tem clínicas dentro ali do shopping. Então, continuam funcionando. Mas a gente sabe que houve uma queda de frequência. Cabe a esse locatário, frente ao locador, buscar um desconto? Eu entendo que sim. Mas tudo tem que ser o quê? Pactuado. Uma autocomposição nesse momento é muito melhor do que buscar a lide, o conflito degenerado de interesses, no caso concreto. Então, veja quantas situações nós vamos ter batendo na porta do judiciário. Até esqueci de fazer a pergunta para o Pablo. Será que o judiciário está preparado para receber essa enxurrada de ações que nós vamos ter? Revisões de contrato, vamos falar da teoria da imprevisão, vamos falar de força maior, vamos falar de teoria da base objetiva do negócio jurídico, vamos falar da teoria do adimplemento substancial. Percebam, várias situações. E nós vamos, com toda certeza, passar por situações de escolha de Sofia. Como assim, Cristiano? Olha, qual conta a pessoa vai pagar? Porque a gente sabe que a real é que quando você abrir a porta da sua casa, daqui a 30, 40, 50 dias, o país não vai ser mais o mesmo. Com toda certeza, o país não vai ser mais o mesmo. Nós estamos passando por uma crise na saúde, uma crise econômica, uma crise em diversos pontos, e o país não vai ser mais o mesmo. Então, será que o judiciário está preparado para esse volume de ações? Mas, ao mesmo tempo, olha só, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Há 20 anos eu vivo da advocacia. Há 20 anos eu vivo da advocacia. Eu vou falar de outros pontos aqui sobre mensalidades, tá, pessoal? Há 20 anos eu vivo da advocacia.
Há 15 anos eu estou em sala de aula, são mais de 24 obras publicadas, é um carinho gigantesco, uma gratidão enorme que eu tenho por todos vocês. Mas eu guardo uma frase que é muito interessante. Mar calmo não faz ou não produz bom marinheiro. Mar calmo não faz ou não produz bom marinheiro. Para aqueles que advogam, e aqui eu chamo a atenção dos meus colegas advogados, ok? Você tem dois caminhos, aí me lembra outra situação, que é Alice no País das Maravilhas. O caminho de você ir por o caminho certo ou errado. Esse é o momento de você stay home, ficar em casa, estudar, se readequar, se reinventar, porque a advocacia vai passar por um momento de oceano de possibilidades. Olha o que eu estou dizendo. Oceanos de possibilidades. A tempestade, ela não foi feita para durar o período todo. Mas, com toda certeza, a advocacia ela vem renascer agora no momento de crise. Porque muitas pessoas vão precisar de bons advogados, ok? E o judiciário, os magistrados, vão estar preparados para receber esses bons advogados. Boas petições, bons peticionamentos, boas situações levadas ao judiciário para que se tenha, tá? Para que se tenha bom equilíbrio nas relações. Rafael Calmon entrou aí na live, gente. Tá aí, ó. Rafa Calmon, Rafael _ Calmon. Vai ter uma live incrível com o Rafael Calmon e o Misael Montenegro, um juiz e um advogado, como teve agora, Pablo juiz e eu advogado. Vamos estar falando do processo civil na época do Covid. É logo depois da minha live, gente. Começa 11 horas da manhã. Imperdível. Rafael Calmon, uma das cabeças mais pensantes, acabou o doutorado agora na UERJ, é magistrado no Espírito Santo. Misael Montenegro, um dos maiores processualistas do país, também vão estar numa live às 11 horas no Instagram do Rafael Calmon, ok? Então, guardem isso na cabeça. O mar calmo não produz um bom marinheiro. Então, é época de você se atualizar, ok? De você se preparar de forma efetiva, para ver a enxurrada de possibilidades que vocês vão ter no mundo da advocacia. Pensando nisso, foi o que eu falei com o Pablo. Você que está querendo a pós-graduação, que quer estudar uma pós-graduação, procurem o Pablo. Mas se você quer um curso rápido, que lhe informe, te demonstre, te dê ferramentas poderosas para a advocacia, eu vou indicar que você entre agora no site do seufuturo.com, no seufuturo.com, e veja o curso de prática no direito do consumidor, o curso de prática no direito imobiliário, que são cursos incríveis, e nós estamos atualizando ele com o Covid. Essa semana já gravamos 3 aulas novas de revisão de contratos, locação comercial, locação residencial, e a gente vai estar gravando outras aulas para vocês durante esse período, para que vocês estejam munidos de um rico material e consigam. Tá? Consigo. A gente está cobrando menos que R$1 por dia. Só para você ter uma ideia, o curso de Direito do Consumidor sai em 12 parcelas de R$19,70. E o curso de Prática no Direito Imobiliário, 12 parcelas de R$29,97. É muito em conta. A gente vai fazer uma promoção no curso de Prática no Direito das Famílias do professor Rafael Calmon, mas lá na live dele, tá? Olha lá, Duarte colocou, super indico, seufuturo.com. Obrigado, Duarte. Obrigado mesmo. Gente, sobre mensalidades escolares, muitas pessoas perguntando aqui. Olha, muitos estabelecimentos educacionais estão se readequando, gente. Dando aulas online, ok? Trabalhando com os alunos via material. Então, eles estão se readequando. Eu entendo que a obrigação não pode ser suspensa. Não pode ser suspensa, ok? É um serviço essencial a educação, na minha opinião. Assim como os casos de plano de saúde que a gente pode deixar para uma outra live. E se você quiser ver algumas lives minhas, eu já subi para o meu canal do YouTube, Cristiano Sobral, tá? Que eu deixei lá para vocês. Tem até live minha com Cristiano Chaves, outro civilista de grande renome. E é importante que vocês vejam isso. Mas em alguns estabelecimentos, o colégio não está se readequando. Cursos de língua não estão se readequando. E aí sim, realmente, aquele que está passando por uma situação desafiadora financeira, ele vai começar a fazer cortes em determinados pontos. Ah, se o curso não entrega aquilo que ele prometeu para o meu filho, eu vou cortar.
Agora, são obrigações continuadas. Tecnicamente, obrigações continuadas não podem ser suspensas. Não podem ser suspensas, tá? Tecnicamente. Agora, vale a questão do bom senso novamente. Chegaram à autocomposição, estamos em época de autocomposição. Falando em autocomposição, Misael Montenegro vai gravar uma aula específica de autocomposição no direito do consumidor, no prática no direito do consumidor e prática no direito imobiliário para todos vocês. Educação regular sim, Teresina na área, galera entrando, muita gente na live ainda, né? Temos mais de 500 pessoas, academias com planos anuais, como ficam os contratos. Olha, algumas academias, da mesma forma que os colégios, estão se reinventando, né? Em aplicativos, em aulas online, na busca de se manter a função social. Como eu te disse, a canoa, ela virou para os dois lados. Então é momento também de se ajudar, gente. O outro lado que você sempre ali esteve numa academia, que te dava serviços de alta qualidade, se você não continuar ajudando, se você pode ajudar, isso é bem claro, vamos deixar aqui bem claro isso, se você pode ajudar, entre em contato com a academia, vê se você consegue fazer um acordo com a academia, ok? Esse é um momento, tá? A gente falou sobre financiamento imobiliário em outra live, mas também é um momento. Você vê que várias instituições financeiras estão buscando a redução de juros, dando prazo de carência. Agora, não adianta dar carência e jogar a cacetada lá para o final, ok? Dá uma apertada no consumidor lá no final. Isso não adianta. E vai ser motivo de muita discussão no judiciário isso, com relação a juros, a mora, por exemplo, vai ser discussão. Eu entendo que você pode cobrar por uma correção monetária, até para atualização do dinheiro, mas com relação a juros e mora, há uma discussão muito forte que não vai poder ser cobrada nesse período. Isso é tese para os advogados. Tese que a gente está levando lá para o nosso curso de prática no direito consumidor e prática no direito imobiliário, ok? Volto a dizer, promoção válida até hoje, meia-noite, gente. Meia-noite. A gente vai aumentar o investimento, porque a semana toda a gente passou fazendo a promoção e a gente não consegue mais manter nos lugares os vídeos onde a gente hospeda nossos vídeos essa promoção. Então, o seu momento de atualização é agora. Nós temos curso de prática no direito previdenciário, prática no direito criminal, que está incrível também, atualizado com o Covid, tá? Pedidos de liberdade, relaxamento de prisão nesse período. Então, fiquem conectados. Quantas horas o curso de consumidor? O curso de consumidor, salvo engano, ele tem mais de 25 horas, ok? O curso de prática no direito imobiliário, mais de 60 horas. E ainda você ganha um bônus, que é um curso de processo civil completo com o professor Misael Montenegro. Tudo bem? Processo civil com o professor Misael Montenegro. Gente, eu vou estar sempre aqui fazendo lives. Hoje foi uma live incrível com o Pablo Stolze. Eu estou muito feliz por ter tido o Pablo hoje aqui, tá? O prazo para assistir as aulas é de 1 ano de acesso. 1 ano de acesso, gente. Acessem agora o seufuturo.com, tudo bem? Tem curso sobre contratos. Olha, só para você ter uma ideia, no curso de prática de direito imobiliário, a gente fala de comodato, compra e venda, doação, build to suit, a gente fala sobre Airbnb, WeWork, Booking. Então, diversos contratos, contrato de financiamento imobiliário, né? Além de tudo, a gente tem os clássicos, como locação no Código Civil, locação na 8.245. A gente vai estar gravando agora um caso de shopping center e a nova lei de franquias. A gente tem muito conteúdo, são 60 horas, tá, gente? A gente dá certificado para todos os cursos. Todos os cursos possuem certificação, ok? Beleza? Tranquilo? 793 civilistas acompanhando a live ao vivo, foi demais. Foi demais. Agora a gente está com 300 e pouco ainda aqui. Perfeito? Temos que levar em consideração o caso concreto. Uma criança de 4 anos matriculada numa escola não tem como realizar tarefas por meio de videoaula. William, como foi inserido aqui por mim. A gente tem que ter o bom senso e avaliar a situação, tá? Não existe uma norma específica sobre pandemia no código. Muitos
Alguns autores estão falando sobre a força maior. Eu sou, nesse caso, muito adepto à teoria da base objetiva do negócio jurídico, lá do artigo 6º, inciso 5º, segunda parte do CDC. Já falei aqui em live, tá? Já falei aqui em live. Vou gravar uma aula agora específico sobre esse tema lá no Direito do Consumidor, na turma de Direito do Consumidor. Você entrando agora no site, no curso de prática no direito imobiliário, você tem um grupo VIP no WhatsApp, com vários advogados especialistas na área. Então, aproveite essa oportunidade, gente. Eu abri essa live para ser de conteúdo, mas eu não posso deixar de informá-los que hoje a nossa promoção, ela finaliza real. Ok? Real. E não deixem de acompanhar o Instagram do Rafael Calmon, gente. Rafael Calmon estava aqui na live. Deixa eu ver se o Rafa ainda está por aqui, para ele poder convidar vocês para a live dele. Deixa eu ver se o Rafa está aqui. Eu não sei se o Rafael ainda está aqui. É Rafael _Calmon, galera, tá? Eu não encontrei o Rafa aqui. Não sei se o Rafa pode passar aqui para falar comigo rapidamente. Rafael _Calmon. Rafael _Calmon, tá? O Rafa vai estar falando com o Misael Montenegro. Não percam essa live. Essa live vai explodir, gente. Explodir, como foi aqui a nossa live com o Pablo Stoso. Chegamos a ter mais de 800 pessoas ao vivo na live, ok? Ao vivo. Então, gente, vamos juntos. Rafael Calmon aí, Rafael _Calmon. Rafael _Calmon. Eu aguardo vocês lá nos cursos seufuturo.com. Olha aí, acabei de comprar o curso de Direito Consumidor. Pronto, já acessa agora o curso, já começa a assistir as aulas e a gente vai estar subindo para vocês as atualizações com base no Covid. No curso de prática no Direito Imobiliário já tem 3 aulas de atualização, como dito, revisão de contratos, locação residencial e locação comercial, ok? Comercial. Gente, não deixe de seguir o Instagram do Seu Futuro Com, Seu Futuro Com, ok? Seu Futuro Com. A gente sempre está postando novidades, vídeos no IGTV para todos vocês. Ó, faltam 9 minutos exatamente, 9 minutos exatamente para começarmos a live lá no Instagram do Rafael Calmon. E eu aguardo vocês lá nos cursos do seufuturo.com até as 24 horas de hoje, a promoção Prática no Direito Imobiliário, Prática no Direito Consumidor, Prática no Direito das Famílias com Rafael Calmon, Maestria em Audiência e Sustentação Oral com Misael Montenegro e Prática no Direito Criminal. Ah, vamos colocar também agora o Prática em face de operadoras em planos de saúde, gente. Em época de Covid, muitas ações em face de operadoras de plano de saúde vão pintar. E você tem que estar preparado aí. Beijo, gente. Muito obrigado. Gratidão por todos vocês aqui.